Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja presente, que possamos tirar o máximo de proveito desse nosso encontro de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade maior e a casa Luz e Verdade que nos acolhe, para que possamos retirar o máximo de proveito desse nosso encontro no estudo da parábola do grão de mostarda, que é uma parábola que fala sobre a semente de mostarda, que é uma das menores sementes que nós conhecemos e que se torna a maior das árvores, né? Que tipo de ensinamentos Jesus queria nos dar trazendo essa parábola? Lembrando que parábola significa uma narrativa curta, né? Trazendo, explicitando ou implicitando algumas coisas da época, encerrando algum tipo de ensinamento. A mostarda é a semente da mostardeira, que é usada muito como condimento, como molho, geralmente usado nas refeições. Hoje em dia, sobretudo nas comidas muito rápidas, né, como cachorro-quente, pizza, sanduíche, etc. e tal. Mas vamos ao texto evangélico. Jesus lhe propôs ainda uma outra parábola, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou em seu campo. Na verdade, ele é a menor de todas as sementes, mas, depois de crescida, é maior que todos os legumes, e torna-se uma árvore de sorte que as aves do céu vêm habitar em seus ramos. Nós encontramos isso em Mateus, no capítulo 8, nos versículos 31 e 32, em Marcos, capítulo 4, versículos 30 ao 32, e em Lucas, no capítulo 13, versículos 18 e 19. Né? Essa parábola vem nos chamar a atenção da simplicidade de um grão de mostarda e da grandeza de uma árvore. Como é uma parábola agrícola, é uma parábola que se refere às plantações, nós podemos traçar uma linha de tempo, uma linha de desenvolvimento de raciocínio, levando em consideração as estações que nós temos, os climas que nós conhecemos. Nós conhecemos as estações como a primavera, que é considerada pelos orientais como a estação da germinação. Nós temos o verão, que é conhecida como a estação do florescer e do frutificar. Temos o outono, que é a estação do amadurecimento e da transformação, onde as folhas caem. E temos o inverno, que é a época que você colheu e armazenou. Então a semente, ela é colocada num solo fértil, ela recebe o sol, ela recebe a luz do sol, ela recebe a água, ela tem no solo os nutrientes necessários para que ela possa germinar, crescer, florescer, frutificar, dar os seus frutos e ser armazenados. Traçando uma semelhança com o espírito, colocando o espírito imortal, o princípio inteligente, como um grão de mostarda, e dentro do seu processo evolutivo, é como se passasse por várias estações semelhantes às estações do ano. Só que esse processo evolutivo se dá por vários períodos reencarnatórios, de dezenas, centenas, milhares de anos. Da mesma maneira que a semente de mostarda necessita de um solo e de um ambiente para que ele possa progredir, a cada encarnação, de acordo com a nossa necessidade, nós vamos habitar planetas em que vão nos dar as condições necessárias para que possamos evoluir. Ou seja, deixar de ser aquela semente pequenina e nos transformarmos naquela árvore grande e maravilhosa. Se analisarmos pela ótica da atual encarnação, o espírito encarnado, ou seja, o espírito que vem à Terra, que é um planeta de provas e expiações e que está passando por um período de transição para a regeneração, ele reencarna em um corpo físico como uma semente ainda o quê? Bruta a ser lapidada. E ele vai passar pela infância, puberdade, adolescência, juventude, madureza e a terceira idade, quando ele chega à fase do idoso. E é interessante que em dados momentos da vida, falamos que se eu tivesse hoje
A minha vitalidade dos 20 anos, com o conhecimento que eu trago da minha idade, como seria bom. Mas as leis divinas e naturais são sábias, né? Eles não estão aqui para fazer a nossa vontade, sim para que venhamos a cumprir a vontade de Deus. Traçando essa semelhança, o espírito na sua infância é como uma semente bruta, pequenininha, que pode ser lapidada. Para quê? Depois que ele sai desse período de germinação, que vai até do 0, mais ou menos 7 anos, que é a infância, ele entre no período de florescer, que você pega da puberdade até a juventude, aonde você começa a florescer e dar o quê? Frutos. Frutos daquilo que foi trabalhado na sua infância. Então, essa fase você já começa a mostrar as flores e os frutos. E depois vem a outra estação, que seria o quê? O outono, que seria a juventude para a madureza, aonde o amadurecimento nos faz ver a vida de uma forma diferenciada do que nós víamos quando estávamos na infância, na nossa adolescência e na nossa juventude. É a época de colher aquilo que nós plantamos, de pôr em prática, junto com a colheita, a boa educação, as boas diretrizes que nós recebemos na nossa infância, como quando nós éramos aquele grãozinho de mostarda que estava o quê? Germinando. E depois vem a terceira idade, né? Muitos colocam como velhice, como idoso, aonde você já fez um aprendizado nessa encarnação e aí você já está mais pleno pela sabedoria e você já tem condições de ver tudo aquilo que você colheu e todo o conhecimento que você armazenou, porque o espírito imortal não perde o conhecimento adquirido e que vai levar para as outras encarnações, vai levar para o plano espiritual para continuar evoluindo. Mas o fator mais interessante nisso tudo é o tempo. O tempo que nós levamos para sair de um grãozinho de mostarda para nos tornarmos uma árvore gigantesca. O tempo que nós saímos daquela condição de espírito simples e ignorante e nos tornamos puros espíritos. Esse tempo é de cada um, de acordo com o bom ou mau uso do seu livre arbítrio. Esse tempo é utilizado de forma individual. Esse tempo é o tempo nosso associado ao tempo de Deus. Não tenhamos pressa, mas também não tenhamos morosidade. Que possamos aproveitar o nosso tempo, sendo bons, justos e caridosos. Moisés trouxe o germen de um Deus único. Jesus frutificou e floresceu. E a doutrina espírita, que é a terceira revelação, que é o Consolador prometido, é essa árvore frondosa que nos traz os frutos já amadurecidos para que possamos colher e armazenar. Sejamos bons, sejamos fraternos, sejamos amigos, sejamos puros, simples, ignorantes, como uma semente de mostarda que cresce e se torna essa árvore cheia de frutos como a indulgência, a paciência, a fraternidade, a sabedoria, o amor e a caridade. Que Jesus ampare a todos nós, nos proteja, que abençoe as nossas vidas, que abençoe os nossos laços de família e a todos esses que passam pelo nosso pensamento. Agradecemos por essa oportunidade e dedicamos essas vibrações de paz, amor e harmonia a todos esses nossos irmãos tão necessitados quanto nós. Fiquem com Deus e até a próxima.